Bom dia, alunos. Aqui é a professora Yasmine Torres. Estamos agora falando sobre as questões do Enem da área de linguagens, tá? Nós vamos ver sobre as habilidades e analisar por questão. Bom, aqui nós temos um gráfico da linguagens, né? Quais são as questões de língua portuguesa que foram difíceis, quais são fáceis, quais são médias. E aqui eu tenho as questões de inglês, ó, 44% acertou a questão 1, 66% a questão 2, 66% a questão 3, 77% a questão 4, questão 5, 33%, isso em relação ao Enem de 2019, porque em relação ao Enem de 2020 a gente ainda não tem essa relação. Mas vamos lá no que interessa. Questão de espanhol, questão número 1, 10% acertado. É sobre a leitura de uma fábula, né? Primeira coisa, o aluno tem que saber o que é fábula, independente se é português, inglês ou espanhol, qual língua, né? Qual língua estrangeira que ele escolheu, ele tinha que saber o que era fábula. Então, a fábula é uma narrativa curta, que tem como personagens animais, que utiliza a prosopopeia, que é a figura de linguagem que dá voz, movimento, vida a seres inanimados. Então, nós tínhamos aí a fábula da cigarra e da formiga. Após a leitura da fábula, a pergunta, o texto estava em espanhol, mas a pergunta está em português. E as respostas, as alternativas também estavam em português. Então, a fábula é um gênero de ampla divulgação, frequentemente revisitado com diversos objetivos. No texto, a fábula, a cigarra e a formiga é retomada para... Qual foi o objetivo dele falar sobre essa fábula? Apresentar ao leitor um ensinamento moral? As fábulas têm esse objetivo, mas esse texto aqui, ele estava falando sobre a moral da história? O objetivo era esse? Não. Reforçar o estereótipo associado às cigarras? Falar sobre o jeito das cigarras? A característica da cigarra? Não. Descrever o comportamento dos insetos na natureza? Sim, pessoal, era esta a alternativa, era a letra C. Uma fábula está mostrando os comportamentos. Comparado ao comportamento humano? Sim, o egoísmo, a preguiça. É isso que nos leva à moral da história. Então, o objetivo não era mostrar a moral da história, e sim o comportamento dos insetos na natureza. Como é que a formiga e como é que a cigarra se comportava. Vamos lá para a questão 2, então. A questão 2 também foi considerada como difícil, tá? Apenas 12% acertaram a questão 2. A questão 2 era para analisar a estrutura linguística, a formação da identidade. E aí nós tínhamos um texto em espanhol, tá? Do Manuel Machado. E a pergunta é, nessa estrofe, o poeta e dramaturgo é quem escreve peça teatral, espanhol, Manuel Machado, ele faz uma reflexão sobre quê? Ele fala, yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron, tengo el alma de nardo, del árabe espanhol. Ele está falando sobre ele, a identidade dele. Então, ó, qual é, né, o objetivo? Ele está fazendo qual reflexão? Reflete refletindo sobre qual assunto? O poeta Manuel Machado reflete sobre a sua formação identitária plural. O que é isso? A identidade dele mista, ele veio da terra, ele veio do pó, o pó voltará, né? Ele representa o sol, ele é representado pela terra, o que ele ganhou, o que ele perdeu, a alma dele. Então aqui ele fala sobre tudo, sobre todas as formas de identidade dele, como que ele foi composto. Então essa questão número 2, o gabarito dela seria a letra A. Tá? É a formação identitária plural. Vamos ver a terceira questão. Ela foi considerada como média, 45% acertou ela. E nós temos aqui, né, que era para você aprender a associar uma expressão em língua estrangeira ao tema em um texto sobre a geração.
A geração Y, quem é a geração Y? E aí ele vai falar, a geração Y sem internet. É vocês hoje, sim, são os nossos alunos que não sabem ganhar dinheiro, que vão ganhar dinheiro com isso, que buscam coisas boas, que desejam uma boa história, quer viver uma vida interessante, quer formar parte de algo grande, né? Quer crescer, quer viajar, quer andar pelo mundo e ganhar dinheiro. No final e não só ganhar dinheiro. Então vocês querem fazer de tudo. Esse texto foi retirado da atualidade, 4 de dezembro de 2018. Aí a pergunta em português. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão deixar sua huella, né? Huella. Deixar quem? Refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... Qual é o desejo da geração? Conhecer diferentes lugares? Fazer a diferença no mundo? Aproveitar todas as oportunidades? Obter uma formação acadêmica de excelência? Conquistar boas colocações no mundo do trabalho? Não, ele disse viver de tudo, aproveitar tudo, ter uma vida interessante, tá? Deixar aqui, ó, sua avó para trás, né? Essa geração da sua avó já foi, é a nova geração, é a geração atual. Então, é fazer a diferença no mundo, tá bom? O gabarito dessa questão era a letra B de bola. E praticamente 43% dos alunos acertaram essa questão. A questão número 4, 12% acertaram ela. Era sobre o homem eletrônico, uma atualidade também, né? O que vocês querem? Telefones móveis, televisão, Wi-Fi, plasma, GPS, Walkman, lavadora, né? Tudo elétrico, tostador, aspirador, enfim. Querem tudo da atualidade, tudo que é eletrônico. E aí vocês terminam se tornando pessoas eletrônicas, né? E deixando, às vezes, até de ser vocês mesmos. Aí, depois de um texto escrito em espanhol, né, falando da necessidade do ócio, do trabalho, das ferramentas, de você gastar horas da sua energia, da sua vida diária, ele vem com a pergunta aqui em português. Considerando a necessidade de assumir uma conduta mais responsável com o meio ambiente, Paul Bonini criou a escultura, o homem eletrônico. Para que ele criou essa escultura? Para problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. Pessoas, vida atual, modernidade, muito bom. Mas as consequências, a inconsequência, né, vamos dizer, do descarte, onde você vai jogar todo esse lixo eletrônico? Hoje você tem esse telefone, amanhã lança um novo telefone, você já quer o novo. E o que você faz com o velho? Porque assim como você quer o novo, o outro também quer o novo. E as coisas usadas, as coisas ultrapassadas vão sendo descartadas no lixo comum, nos grandes lixões, nos aterros sanitários. Então nós temos que preocupar também com o nosso meio ambiente. Então aqui esse texto vem para problematizar o descarte inconsequente de equipamentos. E aí, a última questão, que é a questão número 5, 35%, quase 36% acertou ela, que falava sobre uma comida de origem mexicana, tá? E aí aqui até fala que ela deixa de ser tão mexicana, que também é uma cultura do Chile, tá? Ele vai representar, fazer uma personificação, uma figura de linguagem, dar vida, voz, movimento a quem não tem. Uma figura de linguagem que se chama personificação ou prosopopeia, tá? E aí ele vai falar sobre a diversidade cultural do Chile. Então a empanada, ela tem no México, tem na Espanha? Tem. Porém essa descrita aqui é a empanada do Chile. Então ele vai falar o que é que tem dentro, né? Quais são os ingredientes que são utilizados. Até parece um texto instrucional, porém, ele está no formato de um texto poético, tá? Tá como um formato de poesia, versos e estrofes. Então, nós temos o texto em espanhol, falando sobre a empanada, e aí nós temos a pergunta em português. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo,
Nesse poema, ao personificar as empanadas, isto era, ao dar vida, voz, movimento, figura de linguagem, né? Esse escritor chileno, Antrix, o que ele quis quando ele personificou as empanadas? Ele queria enaltecer esse prato da culinária hispânica, ele queria descrever algumas etapas de preparação da receita, ele queria destacar a importância do vinho na alimentação hispânica, ele resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome, ou ele evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica? Letra E está fora. Ele falou alguma hora sobre vinho, que envolve a letra C, destaca a importância do vinho na alimentação hispânica? Também não, né? Ele descreve algumas etapas da preparação dessa receita? Vamos ver. Ele fala, coloca o ovo, né? Tal. Coloca cebola, põe carne, mais ovo. Mas será que isso aqui é a importância? Ou será que ele está enaltecendo um prato da culinária hispânica? Ele está valorizando a gastronomia? Olha, na própria pergunta, a gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empanadas, ele enaltece o autor, o poeta, o escritor chileno, ele enaltece esse prato de culinária. O que é enaltecer? É valorizar. Então, essa valorização do prato mexicano. Quero mostrar para vocês, então, que essa avaliação de 2019 do Enem, da área de linguagens, ele simplesmente queria trabalhar com a cultura. A cultura, a língua, os processos, e não era difícil. As respostas estavam no próprio texto, nas próprias legendas das questões. Então eu agradeço e até a nossa próxima aula. Aqui é a professora Yasmine, um beijo a todos os ouvintes.